Igreja Missionária, Fogo do Espírito Santo, Monte das Oliveiras, que a paz do Senhor Jesus seja concebida a toda a igreja, a todo ouvinte. Igreja, aqui sou eu, pastor Jacó, de qual tenho um compromisso de todos os dias ou a todo momento pronunciar o Evangelho, a palavra, a libertação do Senhor Jesus sobre nós. Lá em Romanos, capítulo 8, Paulo, ele escreve uma carta à igreja de Romanos, explicando aos romanos que nenhuma condenação poderia estar aqueles que estão no penhor do Espírito Santo, que estão dependendo do Espírito Santo, que faz parte e deixa o Espírito Santo habitar em sua vida. É verdade? Vamos na palavra, para a gente se corrigir pela palavra, não é verdade? Vamos lá. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: nenhuma condenação ao pendor do Espírito Santo. Agora, pois já, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus e te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviado o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andássemos segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne, inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Está aí, igreja, a prova. Nós não podemos estar libertos se não habita essas três pessoas. Se a gente não tiver o Espírito Santo, e não tiver Jesus, e não tiver Deus como nosso Consolador, como nosso guia, o nosso protetor, Jesus, ele disse claramente, o Espírito Santo, ele disse claramente, se Jesus está em nós, nosso corpo mortal, pecaminoso, está morto.
Você pode se perguntar, mas pastor, como é que um corpo vivo está morto? É aquilo que habitava no seu corpo antes de você se libertar, ele é morto. E quando você se batiza, você ceia, você tem uma comunhão com Cristo, o seu corpo, ele vem revivificar. Ele passa a ser corpo santo, corpo que não é mais pecaminoso. Porque o corpo só é pecaminoso contra o Espírito Santo de Deus quando ele pratica as coisas da carne. Ele cogita as coisas da carne, porque a do Espírito Santo é bênção, é mansidão, é paz, é vida, longanimidade, misericórdia, compaixão, entendeu? Isso são coisas e são fruto daqueles que têm o Espírito Santo habitando em sua casa que é a casa, o templo de Jesus, que é o nosso corpo. Deus não habita em corpo sujo, igreja. Deus não habita em corpo pecaminosos. Deus não habita em corpo que ele é carregado de coisas imundas. Deus só habita no corpo quando ele é revivificado, quando ele passa a ter o Espírito de Deus sobre o seu corpo, para dali habitar Jesus. Oh, Pai Santo, que maravilha, que palavra linda, não é, igreja? Essa palavra seja de revivificar. Todos que ouvir, busque a Deus, mas busque de toda certeza. Vá lá na Bíblia, lê esse texto, se alimente, verifique